E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Coleção Paralela, eu sou o Rodrigo e bem-vindos ao vídeo em que eu vou falar de uma das minhas HQs prediletas da vida. Não tem nenhum exagero nisso. Da minha vida, é uma das HQs que eu mais gosto até hoje, é uma das minhas prediletas. A gente vai falar de Screamer, que foi lançada primeiro em formato de minissérie pela editora Abril. Eu nunca acompanhei a minissérie, eu acabei comprando essa edição encadernada com a minissérie completa aqui dentro. Ganhou a melhor minissérie de 1990. É da DC, né? O que não me surpreende, é bem a cara de ser um material da DC, né? E é simplesmente surreal de tão fantástica. Essa edição que eu tenho aqui, cara, ela passou por muita coisa, muita coisa. Ela tá muito capenguinha, vamos dizer assim, né? Ela precisou passar por restauros, ela precisou ser consertada mais de uma vez. Eu achei que eu havia perdido ela uma vez quando ela ficou toda molhada numa mudança que eu fiz, né? Pegou chuva, acabei conseguindo recuperar. Nunca consegui me livrar dessa edição, nunca quis me livrar, não importa o quanto castigada a edição ficou. Porque, em primeiro lugar, eu confesso que eu nunca mais encontrei nenhum exemplar do Screamer por aí. Nem no formato minissérie, nem a edição encadernada. Eu nunca mais vi, eu vejo pouca gente falar de Screamer, né, no YouTube, para ser sincero, eu não vi nenhum vídeo. Eu tô gravando esse vídeo aqui sem ter procurado também, tá, gente? Eu não costumo me dar o trabalho de ir pro YouTube procurar quantos vídeos tem de alguma edição a qual eu vou falar. Até porque não vai fazer diferença para mim, né? Se eu quero falar do assunto, eu vou falar do assunto, não importa que outros 10 mil canais tenham falado. Os canais que gravaram falaram a versão deles, do jeito deles, e eu vou falar do meu, e é isso aí. Mas eu não vi, né? Eu nunca topei com ninguém falando do Screamer e ela é simplesmente fantástica, né? É um trabalho do Peter Milligan, né? Como o Brett Elvins e o Steve Dillon como artistas. Só pelo Peter Milligan e o Dillon, só por ter esses dois nomes, cara, você já tem aqui uma medida do que é, né? Ela ganhou como minissérie do ano, né, pelos britânicos ali, né, na Inglaterra, principalmente no Reino Unido em geral, os caras a consideraram a minissérie do ano em 1990. É um texto de altíssima qualidade. É um texto. Bom, aqui tem inúmeras, gigantescas referências a James Joyce, né? Quem aí nunca ouviu falar em James Joyce? Né? Escritor tão genial quanto intrincado, quanto complicado de entender, né? James Joyce escreveu o famosíssimo e eu diria muito pouco entendido, muito pouco decifrado Ulisses. Eu vejo muita gente falando que leu Ulisses e dando suas versões e dizendo que entendi, Ulisses é sobre isso, Ulisses é assim. Eu fico com a impressão de que na verdade ninguém tá certo e ninguém tá errado. Eu mesmo não li Ulisses ainda, né? Pretendo um dia ler, o problema é que eu não sei, sinceramente, se eu estou preparado. E aqui nós temos muita referência a James Joyce, muita referência ao texto dele, muita referência a Ulisses. E nós temos a história do Screamer, um garoto, né, que desde a sua existência, desde os primórdios da sua vida, nasceu na violência, viveu na violência e foi acabar sua vida na violência, né? Ele se tornou completamente insensível a sabe, sem qualquer empatia pelas pessoas, sem qualquer sentimento real. Se tornou um assassino perfeito, né? Meio maluco, meio pirado, meio místico. O Screamer é um pesadelo em forma de pessoa. Um cara que vive num mundo que é só dele. Mesmo aqueles que são seus aliados não sabem
direito o que esperar, o quanto dá pra ficar seguro ao lado dele. As cenas na história, o desenrolar da história é violentíssimo. Essa cena aqui, então, cara, é uma das mais doidas do quadrinho, né? Quando coloca uma gaiola na cabeça do cara, que, diga-se de passagem, é o Dutch, um dos amigos do Screamer, né? Um dos dois amigos que ele tem, né? E colocam esse rato na cara dele e o rato simplesmente vai tentar, colocam fogo em cima da gaiola e aí vocês imaginam, né? O rato vai tentar escapar, o fogo tá em cima, ele vai tentar escapar para baixo, ele vai tentar escapar escavando através do rosto do cara. E assim, e essa é a temática da história, né? É o pano de fundo em que ela se desenvolve, visceral, violenta, escatológica ao extremo. Aqui a gente não é poupado de nada. Tudo, você vê tudo, as coisas aqui acontecem nos seus olhos. Não há em nenhum momento uma tentativa de abrandar o que está acontecendo. Não há em nenhum momento uma tentativa de tornar a história mais fácil de digerir, de se preocupar com os efeitos que ela pode causar em quem está lendo. Na verdade, se há uma preocupação em causar um efeito, em que tipo de efeito está causando, a impressão que dá é que é a de que cause o efeito que se quer, que é de aterrorizar, de chocar. Uma história como essa hoje em dia, cara, neste mundo, nossa, olha, eu não sei não se funcionaria. É uma coisa que para adaptar para TV, eu não creio que nunca houve uma adaptação nem live action, nem nada, nunca eu tenho ouvido falar, mas uma história para adaptar, seja para que mídia for, seja para animação, seja para um live action, seja por que for, teriam que mudar muita coisa, teriam que cortar muita coisa, teriam que modificar, eles teriam que mutilar tanto a história original do Screamer que acabaria ficando uma droga. Seria uma merda, com certeza. Screamer é violência pura, do início ao fim. É a trajetória de um cara destinado a se tornar, né, o maior chefe de quadrilha que existe. A história se desenrola num mundo em que o caos tomou conta, tá? Em que as pessoas perderam toda a esperança, toda a fé, né? O governo, a polícia, absolutamente tudo é dominado pelas gangues, pelas quadrilhas. Há quem vai dizer que na vida real também é assim, mas aqui a dose em que isso acontece, a intensidade que isso acontece é simplesmente muito maior, né? É tudo superlativo, é tudo gigante. E o Screamer está avançando degrau a degrau no meio desse mundo. Ele prova o seu valor se tornando o assassino, né? O assassino predileto dos mafiosos, o cara que eles procuram. Como eu disse, ele não tem qualquer empatia, ele não demonstra qualquer sentimento, ele é impiedoso, né? Descomunalmente frio e violento. E ele vai subindo os degraus na organização até se tornar o líder máximo. Só que o cara é completamente descontrolado. O cara é completamente doente. Ele tem uma visão de mundo que é só dele. Ele tem uma particularidade que eu não mencionei até agora, mas que é uma das mais interessantes. O Screamer, ele é uma espécie de vidente. Ele é capaz, ou pelo menos ele acha que é capaz, de prever o futuro. E ele mesmo fez uma previsão da vida dele, ele mesmo acabou tendo uma previsão da vida dele, na qual ele vai morrer se ele não conseguir ter um filho, né? Ele precisa de um filho que dê continuidade ao legado dele, ou ele vai desaparecer da face da Terra. E a vida inteira dele, ele está em busca disso. Mais do que poder, mais do que se tornar o chefão supremo, que acabou acontecendo, ele acabou se tornando. O Screamer quer ter esse filho, ele busca esse filho.
né? Ele quer mudar o destino que ele viu, né? O destino que o condenou a morrer da maneira como ele ia morrer. Só que, ao mesmo tempo, talvez não seja isso que ele queira. Talvez lá no fundo ele saiba que não dá para destruir as amarras do destino ou nem queira fazer isso. Isso é algo que você só descobre para poder chegar às suas conclusões quando lê a história. E aí no meio disso, no meio de toda essa violência, de toda essa destruição, esse medo, esse caos, essa tortura que você é obrigado a acompanhar, tem muito texto interessante, tem muita referência a James Joyce, muita referência à obra do cara. É um texto que é dramático, violento, brutal, mas extremamente inteligente. Screamer é, na verdade, uma leitura para alguém que esteja preparado para ter muita ação, sim, para ter muita violência, mas para também ter muito texto, muito diálogo e muito diálogo pesado, bem escrito. É uma história fantástica, com cenas que fazem a gente ficar de estômago embrulhado. Essa é uma dessas cenas, por exemplo. Ó. Ela é uma dessas cenas. Né, o cara é maluco, ele captura dois irmãos e ele decide que quer que os dois irmãos tenham relações. Ou eles fazem ali na frente dele, ou ambos vão morrer. E a irmã então fica tentando convencer o irmão a fazer isso para que ambos não morram, mas ele diz que não consegue. E aí o pai deles acaba indo lá para tentar salvar os filhos e o Screamer acaba confrontando ele e manda ele escolher, cara, ou salva os filhos ou mata aquelas crianças que estão na gaiola ali. Literalmente é essa a escolha dele, né? Salvar os filhos ou matar as crianças inocentes. E aí entra uma coisa que eu vim aguardando até agora para dizer. Screamer traz esse enredo por trás da história de um personagem que eu diria assim, ele é um coadjuvante, mas é um coadjuvante que ao mesmo tempo tem tanta ou mais importância que o próprio Screamer. Ele está completamente ligado ao destino do Screamer, que é este cara aqui, o pai desse casal de filhos. A vida dele é marcada pela tragédia, é marcada pela dor, tão ou mais do que a vida do Screamer. As coisas acontecem com ele de maneira destrutiva e não há trégua na vida dele, cara. Não há alegria, não há felicidade, só há destruição, só há tristeza, só há pobreza, só há morte. E ele vai tentando avançar pela vida, ele vai tentando ser honesto, ele não quer se render à onda de violência. Ele é exatamente o oposto do Screamer, que nasceu da violência e decidiu fazer da violência, né, a sua meta de vida, a sua maneira de vencer. O Charlie, que é este cara aqui, muito pelo contrário, ele desce ao fundo do poço do inferno e ele não quer se render. Só que ele é obrigado a fazer esse ato hediondo, que é o de escolher entre seus filhos e a vida de crianças que ele não conhece. E é claro, ele acaba optando pelos filhos. Só que depois daquilo, ele nunca mais foi o mesmo. E essa cicatriz que nunca vai sarar, essa dor que nunca vai passar, tem origem no próprio Screamer. E a história avança com o passar dos anos, com o passar do tempo. É uma história que tem uma linha de tempo bem definida. Você avança, às vezes retrocede um pouco em flashbacks, mas tudo isso para te mostrar como as coisas estão, para te mostrar como o Screamer chegou até lá, para te mostrar como ele mantém as coisas, como ele controla, né, o universo que está em volta dele. E
sempre na periferia desse universo dele tá o Charlie, ó. Aqui ele estava abandonado, ele depois daquele ato hediondo com as crianças, ele saiu, virou mendigo, ele perdeu a fé em Jesus, ele perdeu a fé em Deus, ele se entregou à bebida, mas acaba acontecendo aí um ato no qual ele decide retornar. Ele a princípio pensa que é um milagre, ele percebe que não é um milagre, mas mesmo assim ele percebe que existe força nesse acontecimento. Mesmo assim ele percebe que existe redenção nesse acontecimento e que talvez o crime dele não tenha sido imperdoável. Então é quando ele volta para a família e tenta recomeçar, e é quando ele encontra o filho dele, que vai ter uma participação decisiva demais na vida do Screamer, né, e tenta educar o menino da melhor maneira possível. Mas a vida do menino, o destino do menino também tá marcado, né? Como o Screamer acredita que estão marcados os destinos de todas as pessoas envolvidas. A maneira como o Screamer termina, né, é ao mesmo tempo previsível, né? Tão previsível quanto surpreendente. A maneira como as coisas acabam, né? O que é insinuado aqui, né, sobre a participação dele nos acontecimentos, né, deixa você num estado de dúvida tremenda, né? Será que ele foi mesmo só um joguete do destino? Será que ele realmente tentou lutar para mudar o próprio destino? Ou será que ele nunca tentou fazer isso e na verdade ele sempre quis que as coisas caminhassem para terminar daquela forma? E o filho do Charlie, afinal de contas, qual é a participação dele no final que o Screamer tem? Eu acho que eu não estou entregando a gênese da história, nem estragando a leitura de alguém que porventura não tenha lido, quando eu digo que o Screamer não terminou bem. Né? É como eu disse, ele nasceu na violência, ele cresceu na violência, ele prosperou na violência e, é óbvio, ele saiu desse mundo com violência. O que ele fez durante essa jornada toda, o que ele provocou às pessoas que cruzaram o seu caminho, que estavam ao seu redor, a torre, a esfera de loucura, violência, tristeza e dor que ele criou é o que compõe essa minissérie simplesmente excepcional. Um dos melhores trabalhos deste cara aqui, ó, Peter Milligan. Não tenho a menor dúvida. Se não é o melhor. Eu, na verdade, não lembro nunca de ter lido nada que ele tenha escrito que seja melhor do que isso. Né? E tudo isso permeado por muita referência e por muita citação ao grande James Joyce. Quando você pega um escritor, né, considerado um dos maiores que já surgiu, um dos mais misteriosos, um dos mais intelectualizados, um dos mais incompreensíveis, e une a uma história carregada de violência e horror, cara, esse é um trabalho genial demais, né? Com certeza tem gente que vai assistir esse vídeo que conhece o Milligan muito mais do que eu e vai dizer que leu outras histórias que considera muito melhores e eu vou respeitar. E não tenho problema com isso. Agora, no que me concerne, o Peter Milligan nunca escreveu absolutamente nada melhor que Screamer e duvido que um dia ele volte a escrever. Se você não conhece, não perca a oportunidade de conhecer. Screamer é fantástica. E se você gostou desse vídeo, deixa like.